Santa Olga de Kiev, a santa mais durona e vingativa da história. Primeiramente, grande parte dos dados eu tirei da Crônica Primária Russa, que é o livro tradicional de informação da Rus de Kiev. Bom, não se sabe quando Santa Olga nasceu, mas se estima que foi entre 890 e 925 d.C. Ela casou-se com Igor I, que fazia parte da dinastia Rurik, ou Rurikovich, que depois levou para a dinastia Romanov, que formou a Rússia de hoje. Então, na época dela, o nome era Rus de Kiev. Igor conquistou os Drevilianos, que era uma tribo eslava que ficava perto de Kiev, e submeteu eles a pagar impostos. Em 945, Igor foi aos Drevilianos para cobrar impostos, e ele foi com o exército dele. Quando ele estava voltando, ele decidiu cobrar impostos maiores, e aí ele voltou com um exército menor, e lá ele foi morto. Mataram ele, deixando Olga então como governante da Rússia de Kiev. O príncipe dos Drevilianos se chamava Mal. E ele pediu a Olga em casamento, e a notícia foi dada junto com a da morte do marido dela. Claramente, esse pedido foi para que ele pudesse, então, controlar o futuro da região através do filho dela com Igor I, que seria o futuro governante quando ele tivesse idade para tomar poder. A Olga então disse que ficou muito lisonjeada e que aceitava casar com ele, mas que ela pediu que o pessoal dele fosse para Kiev em barcos e assim fizessem um pedido formal. E foi aí que a coisa começou a ficar séria. Olga mandou cavar buracos. Quando os Drevilianos chegaram, ela mandou jogar eles nos barcos dentro desse buraco. Aí, ironicamente, ela perguntou para eles se eles achavam que era uma recepção à altura. E então, mandou tapar os buracos enterrando eles vivos. Pediu para que mandassem os melhores homens Drevilianos para Kiev. E assim, quando eles chegaram, ela pediu para eles tomarem um banho para conversar com ela. Quando eles entraram na casa de banho, ela mandou trancar e aí mandou tacar fogo, queimando eles vivos. Os Drevilianos ainda não sabiam que ela estava matando o povo deles. E aí ela pediu então para o príncipe Mal que fizesse uma festa para ela se lamentar pela morte do marido. Assim, ela aceitaria se casar com ele. Então ela foi para a cidade dos Drevilianos e enquanto ela chorava a morte do marido, todo mundo estava se embebedando, como ela tinha previsto. Quando todo mundo já estava bêbado, Olga mandou as tropas dela atacar. Todo mundo bêbado. Nessa brincadeirinha aí diz que morreram 5.000. PS, nessa época eles tinham perguntado aonde que estava aquela gente que tinha ido para Kiev e ela respondeu, já já eles estão vindo. Não satisfeita, depois desse massacre todo, a dona Olguinha falou assim para os Drevilianos: por que vocês persistem resistindo? Todas suas cidades se renderam para mim e se submeteram a pagar tributo, para que assim os habitantes cultivem os seus campos e terras em paz. Mas vocês preferem morrer de fome que pagar tributo. Eles responderam então que tinham medo que ela continuasse se vingando e não estavam errados. A Olga respondeu então, mas gente, eu já me vinguei 3 vezes, já tá bom, né? Então, com o pedido de paz, a Olga falou: deem-me 3 pombas e 3 passarinhos, de cada casa. Não quero cobrar um tributo alto de vocês, como meu marido, mas vou pedir algo pequeno, pois vocês já estão empobrecidos. Então, eles fizeram isso, e a Olga recebeu os passarinhos e os pombos, e mandou as tropas dela botar enxofre e panos nos bichos. Assim, quando chegou a noite, eles soltaram os pássaros, e quando eles voltaram para os seus ninhos, incendiaram a cidade dos Drevilianos. Não satisfeita, ela mandou o exército circular a cidade, e então, ou matar, ou fazer de escravo, cobrar tributo as pessoas que tinham sobrevivido ao fogo. Ou seja, mataram o marido dela e ela desceu o cacete neles. Mas é aí que tudo muda na história dela. Ela foi para Constantinopla e se encontrou com Constantino VII, que quando viu ela achou ela muito inteligente, muito bonita e decidiu que queria casar com ela. Ela disse que não podia, porque ela era pagã. E então ela disse que só se converteria ao cristianismo, que só deixaria que batizassem se Constantino mesmo batizasse ela. E assim fez Constantino. Então, quando ele pediu ela em casamento, ela disse: mas eu não posso casar contigo, porque tu é meu pai espiritual. Então, ele falou para ela: Olga, você me lubriou. Assim, ela virou uma cristã ortodoxa e foi ela que começou a tradição ortodoxa na Rússia. A igreja seria oficialmente criada na Rússia pelo seu neto, Vladimir I. Depois, ela foi considerada pela Igreja Ortodoxa uma santa de classificação igual aos apóstolos. Ainda assim, eu achei muito difícil achar informação dentro da Igreja Católica. Bom, agora eu vou fazer uns comentários e, no final, uma pergunta para vocês refletirem. A primeira observação que eu queria fazer é que, apesar de ela ter um passado muito difícil,
e muito macabro, dentro do cristianismo, quando a gente pede perdão, a gente é perdoado. Então, não interessa o passado, se a pessoa muda, reconhece e se arrepende. E aí entra o segundo ponto. Eu não encontrei nada sobre ela dizer que estava arrependida ou pedir perdão pelas coisas que ela fez. Mas também é importante lembrar que nessa época não se tem muita informação. Então, talvez tenha acontecido e simplesmente não chegou para nós. Depois que Olga se converteu, nada de ruim que ela tenha feito entrou para a história. E isso é uma coisa notável, dado o passado dela. O próprio Constantino pediu que ela enviasse para ele uns presentes, como retribuição aos presentes que ele tinha mandado, e ela fez jogo de palavra e não usou força. Quarto ponto, eu acho interessante a fidelidade que ela teve ao marido dela. Então, ela podia muito bem ter se casado com o príncipe mau. Ela fez um jogo de vingança muito difícil, muito ruim, mas ela não traiu o marido dela e ela não se casou depois. Ou seja, ela ficou fiel a ele até o fim da sua vida. Me parece que ela virou uma cristã muito devota. Um escrito conta: desde a sua infância, Olga sempre procurou sabedoria no mundo, e foi encontrar sua grande pérola em Cristo. Relatos contam que ela dizia muito para o filho dela, que não acreditava: meu filho, eu aprendi a conhecer Deus, e estou grata por isso. Se você conhecê-lo, você vai se alegrar também. Bom, a pergunta que fica para vocês então é: como ela foi quem começou a tradição da Igreja Ortodoxa na Rússia, e ela tem esse passado de vingança e de morte, então eu queria perguntar para vocês: vocês acham que isso tem um efeito na tradição russa da Igreja Ortodoxa? Afinal, hoje ela é tão importante que é celebrada na categoria de igual aos apóstolos. Apesar de, na minha opinião pessoal, eu acreditar no perdão, eu acho que é muito importante lembrar que tem um passado muito pesado por trás dela. Então eu queria saber de vocês, o que vocês acham? O passado dela influencia ou não o futuro da Igreja Ortodoxa na Rússia? Para vocês que assistiram até aqui, muito obrigado. Vale a pena ler a Crônica Primária Russa. Eu só achei versão em inglês, mas para vocês que conseguem ler em inglês, vale a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo da nossa santinha Olga e até a próxima. Obrigado.